Glória a Deus. Olá, irmãos. Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus siga com cada um de vós, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas ofertas que foram depositadas diante do teu altar. Nós declaramos, Deus, que não haverá necessidade no meio do seu povo. Nós declaramos, ó Pai, que o teu nome é exaltado e glorificado, Pai, quando o teu povo deliberadamente faz entregas. Não necessariamente, Pai, através de aspectos substanciais, porque ela parte do coração. Estamos debaixo do governo de Jesus Cristo. O dinheiro não nos controla. Nós utilizamos o dinheiro para estender o reino nessa terra. Então, que fique claro isso no reino do Espírito. Nós declaramos, Pai, teu nome glorificado e exaltado, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que prazer poder estar com vocês. Que honra poder conhecê-los. Que honra de verdade. Não é início de pregador não, que vai pegar o microfone. É verdade o meu coração, até porque Deus está no céu vendo o meu coração. E é verdade a alegria que eu estou de poder compartilhar o Sagrado Evangelho de Jesus aqui com os irmãos e poder conhecê-los, né? Nunca é por demais dizer isso. Reconhecer que Jesus é o Senhor dessa casa, tá fácil porque a gente sente Ele aqui. Me chamo Josué, sou pastor, sou casado com uma linda mulher chamada Edna. Nós dois temos um ministério artístico, um ministério de adoração, com o qual eu tenho percorrido muitas partes ensinando sobre adoração pessoal e congregacional. Venho da terceira geração de pastores e profetas da minha família. Eu sou o terceiro de 4 irmãos, um já partiu para o Senhor, meus irmãos são pastores também. Sou de São Paulo e com isso o Senhor nos tem permitido poder compartilhar ensinamentos, poder compartilhar momentos com os irmãos, nas casas, nos lugares, orando em todo o tempo, profetizando as nações, e com isso estamos cumprindo aquilo que o Senhor colocou no coração. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito novo, eu tenho 51 anos de idade, eu sei que não parece que eu estou com 79, mas eu tenho 51 anos de idade e eu tive uma experiência com o Espírito Santo quando eu tinha meus 14 anos de idade, 13 para 14. E o Espírito Santo se revelou a mim de uma maneira linda numa vigília. E a partir daquele momento eu fiquei 3 dias chorando sem parar e eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, por que eu não paro de chorar? O que está acontecendo? Eu queria engolir a Bíblia, eu ficava lendo, imagina, 14 anos, a gente não tem essa gama de entendimento que você colocou no celular, você já encontra todo tipo de explicações, não tinha nada disso, a gente contava com os irmãos queridos, amados, no momento que eu estava vivendo, né? E minha mãe disse: é o Espírito Santo que está quebrantando, deixe. Ela disse, e eu deixei, está até hoje. Está até hoje. E é isso, irmãos. Eu venho de São Paulo. A minha cidade, lá na Grande São Paulo, se chama Jandira. As pessoas acham que é minha avó. Não é a cidade onde eu moro. E os meus pastores sabem que eu estou aqui. Eu cheguei na sexta passada em Chapecó, fui para Barracão, Paraná, voltei para Chapecó, ministrei o final de semana em Barracão do sábado e domingo, terça e segunda em Chapecó, ministrando lá também com os meus queridos amigos de lá. Vim para cá, cheguei na madrugada de quarta-feira de ontem, fomos para São Lourenço do Oeste. Isso, uma igreja de venezuelanos, imagina. Eu fui missionário em alguns países da América do Sul, dentre eles a Venezuela. E lá conhecemos esses irmãos queridos, amados. Pude rever uma amiga maravilhosa chamada arepa. Arepa é um pão que eles fazem lá com frango, com carne. É uma delícia demais. Hoje estou aqui com os irmãos, amanhã retorno para Chapecó e vamos para Palmas, e aí na segunda-feira retorno para São Paulo. Eita mundão, né? Glória a Deus. Mas irmãos, eu trouxe uns bannerzinhos. Jorge, os irmãos que estão aí na mídia, tenham cuidado, tá? Eles não são midianitas. São midiáticos. Dá para colocar o bannerzinho para mim, por favor? Eu trouxe 3 banners apenas para mostrar um pouco do nosso trabalho, daquilo que nós desenvolvemos, daquilo que nós fazemos, os livros que o Senhor nos permitiu escrever, os livros que o Senhor permitiu
que nós trabalhássemos para poder abençoar. Chegou. Esses são os cursos que nós damos. Obviamente não vai dar para ver, porque o cartaz está maravilhoso, foi eu que fiz. Então, não dá para ver mesmo. Ali em cima da minha esposa, eu sempre costumo dizer que foi uma honra, uma alegria, um prazer tremendo para ela ter casado comigo, claro. E foi uma piada, mas você não entendeu. E esses são os cursos que nós damos uma linha de treinamento na linha da adoração, da liderança, do voluntariado. Pode passar para mim, por favor, o outro banner? Este é o meu amigo que está ali em cima, é o pastor Jorge. Nós falamos sobre o algoritmo da vida abundante, as 12 leis de uma oração comportamental. Entender que a oração deve ser um comportamento diário na minha vida e na sua, não só quando eu preciso. A palavra fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não só visita quando precisa, né? É quem habita. E aí, o Senhor foi nos dando direcionamentos, depois eu posso mandar isso ao pastor Valdir com um pouco de mais detalhes, né? Pode passar, por favor. Esses são os livros, Louvor e Adoração, Obediência e Intimidade, o caráter do adorador. Minha esposa é bailarina também, além de ser da área da educação física, é bailarina também, e ela escreveu Mais que Música, Mais que Dança. Aí eu escrevi um livro chamado Mentoria na Adoração, a Alma e a Arte em Harmonia. E, por fim, o livro mais recente, que é Recordando os Feitos de Deus, que eu estou contando uma trajetória de 7 anos de tratamento clínico pelo qual eu passei, que muito me esgotou, mas me deixou muito mais fortalecido no Senhor. Amém? Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor, né, irmãos, que nos permite poder servir ao corpo de Cristo. Minha esposa e eu temos um lema, que Cristo é a nossa vida e servir a igreja é o nosso viver. Tem sido assim por muitos... para parar? Tem sido assim por tantos anos. E quando nós falamos de primícias, nós estamos falando de que estamos iniciando algo, um mês está começando, e é exatamente o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com base no Salmo 23, o verso 6, sobre cobertos pela bondade e cercados pela misericórdia. Então, nessa primeira semana do mês de março, né? Do mês de março, olha como passa rápido, né? Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a importância de nós termos este entendimento, de que estamos debaixo da promessa do Senhor. E o texto que corrobora com isso está em Salmo 23, 6. Eu vou usar a corrigida fiel, eu costumo dizer as versões. Este ano, na igreja da onde eu sou pastor também, nós todo ano tiramos a leitura inteira e meditação da palavra. O ano passado nós usamos a NVT, Nova Versão Transformadora, esse ano de novo, mas eu pego algumas versões para poder ter um entendimento mais claro das palavras, para ficar bem mais claro para mim e para você, aonde queremos chegar ou expor a revelação. Salmo 23, 6, quem achou, diga amém. Aliás, é de cor, né? Que diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias. Do quê? Da minha vida. Aí ele diz, ponto e vírgula, ele fala, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre. Né? Pai querido, uma pequena porção da tua palavra, fala conosco, guarda nossas casas, famílias, bens, animais de estimação, tudo que temos, tudo que somos, todo o revanchismo do inferno caia por terra, não tem poder. Senhor, chamamos, declaramos o esconderijo do Altíssimo sobre cada família representada aqui e declaramos que qualquer ação vingativa do inferno já perdeu o efeito, porque a tua presença está conosco. Nós declaramos isso em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu tenho visto Deus liberando revelação profunda da palavra, porque Ele quer que o seu povo se movimente de maneira estratégica. Estamos num período muito interessante, em que estar alinhado e estar conectado com a palavra em todo o tempo, não é uma questão só de, hoje eu estou afim, amanhã não estou mais. Não, é uma questão de necessidade. É uma questão de realmente estarmos conversando com o Senhor por meio da sua palavra. E é interessante porque quando nós meditamos então com intensidade, nós vamos descobrindo que a Bíblia ela é a verdade de Deus e ela é a revelação.
Pela verdade eu descubro com quem Deus esteve, onde Ele esteve, o que Ele fez. A verdade me mostra que Ele esteve lá com Noé, que Ele esteve com Abraão, que Ele esteve com Moisés, e vai vindo, que Ele esteve com Davi, vai passando. Me mostra com homens e mulheres com quem o Senhor então esteve. E pela revelação eu posso saber, pela revelação do Espírito Santo, onde Deus está, como estará, por que estará, porque a Bíblia é a verdade de Deus e ela é a revelação de Deus. Então, é por ela que nós damos acesso às promessas de Deus. É pela palavra que nós descobrimos na íntegra o plano que Ele tem para a humanidade. É pela palavra do Senhor que ela cumpre aquela tríade tremenda que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios. Aliás, bonito esse nome, Coríntios, né? O pastor não gosta muito, mas é bonito esse nome, Coríntios, né? Deixa eu até limpar um pouquinho de suor aqui, porque eu trouxe em homenagem a você, viu, pastor? e aquela tríade tremenda que edifica, que exorta e nos consola. Paulo fala que essa é a palavra, a profecia, ela nos edifica, ela nos exorta e ela também nos consola, de modo que venhamos a cumprir com a pregação do Evangelho de Jesus na terra. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias onde as trevas têm se estendido pelo mundo todo e o cristianismo tem sido desafiado em alto grau por ideologias, por ataques disfarçados de cultura, e a gente está vendo tantas coisas acontecendo, irmãos. Por outro lado, não podemos esquecer também que a luz do Evangelho tem alcançado muitas vidas, tem fortalecido a fé do seu povo. Quem pode dizer amém por isso? A palavra do Senhor tem sido pregada, a promessa de que a bondade e a misericórdia do Senhor, que estarão ou estariam e estão nos seguindo em todo o tempo, é uma realidade, ela segue vigente. Essa palavra, ela está válida para mim e para nós que estamos mantendo o nosso coração firme em Jesus, até porque provações virão, dificuldades virão, situações adversas virão. Todos nós aqui já passamos por aqueles momentos conhecidos como altos e baixos, sim ou não? Acredito que você já passou por dificuldades em alguma área da sua vida. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é baixinho, magrinho, altinho, gordinho, não importa, irmãos. A verdade é que todos nós estamos passando ou passaremos por alguma situação de dificuldade, algum desafio ficará diante de nós. A verdade é que tem dias que nós nos sentimos fortes, como Josué e Caleb, não é? Prontos para a batalha, mas tem dia que nós também preferimos nos esconder numa caverna igual Elias. Tem dias que nós queremos cantar, dançar como Davi e Miriam, como eles fizeram lá no passado, mas há dias que nós também queremos chorar como Ana chorou. Tem momentos que nós estamos com a fé igual a de Abraão, saindo, conquistar novos territórios, e vamos que vamos, mas tem dias também que nós levantamos, olhamos para o monte e perguntamos: Senhor, da onde virá o nosso socorro? Então é interessante isso, mas não se trata de ser forte, de ser fraco, mas de entendermos que nós somos pessoas absolutamente dependentes de Deus, que nós somos pessoas que necessitamos de Deus, pessoas que precisam estar com a confiança em todo o tempo, irmãos, depositada no Senhor, porque o nosso Deus é aquele que proporciona novos começos e facilita os nossos caminhos. Esse é o nosso Deus. Então, apesar das tempestades, eu vim dizer para você nessa primeira semana de primícia: confia no Senhor. Confiar em Deus será a chave que nos leva a um rompimento poderoso naquilo que nós desejamos alcançar. Pode ser que alguém aqui esteja perguntando, o que é confiar no Senhor? Queridos, aprendi isso com um amigo meu. Confiar no Senhor é você permitir que Ele te explique depois. Confiar no Senhor é você entender aquilo que está em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Quando eles estão então acessando a terra prometida, já estão ali praticamente pré-estabelecidos, não totalmente estabelecidos, mas estão ali ainda alguns detalhes, digamos assim, mas praticamente o povo todo já saindo do deserto, já se estabelecendo na terra prometida. Então Deus começa a responder determinadas questões que eles haviam feito no transcorrer da jornada. Por exemplo, saudades da salada do Egito, da carne do Egito, e reclamações e um monte de coisa. E Deus pega e explica para eles por que depois de 400 anos eles ainda passaram 40 anos de provação no deserto. É interessante porque a palavra vai dizendo que
o Senhor dizendo assim, olha, vocês passaram esses 40 anos, ele começa literalmente a falar, explicar. Vocês passaram por quê? Porque eu queria sondar o coração de vocês. Eu queria ver como estava o quebrantamento de vocês. Queria saber se realmente vocês estavam firmados na palavra ou não. Então, quando eu e você vamos passando por algum grau de dificuldade, é interessante que tenhamos em mente que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor segue sendo Deus. Ainda que o mar esbraveje, ainda que a monte se abale, há um lugar em Deus para mim e para você, meus irmãos. Então, nós temos que confiar no Senhor, porque eu entrei num avião lá em São Paulo até Chapecó, eu não fui lá perguntar para o piloto, dá para o senhor mostrar seu brevet para ver se ele está em dia? Não deu, eu tive que confiar nele, que ele me traria para Chapecó, e me trouxe. Então, quando a gente entra no veículo dirigido por Deus, descansa, confia, porque Ele vai levar você até o seu destino. A igreja FUVE, siga confiando na grandeza do poder de Deus, porque as promessas do Senhor não falham. Agora, a bondade e a misericórdia do Senhor tem estado conosco, sim ou não, irmãos? Tem estado conosco em todo o tempo, e eu sei que nem todos os dias são bons, mas uma coisa eu tenho aprendido com meu Deus, Ele é bom todos os dias. Não há dúvida disso. Então, graças a Deus que essa igreja está firme aqui. Graças a Deus que essa igreja está crescendo ainda mais. O pastor me levou ali para embaixo para ver o outro espaço que há neste templo, né? Mas essa igreja, ela é relevante para essa cidade. Ela é necessária para essa cidade. Ela é relevante para a glória de Deus. Ela é relevante para a alegria das pessoas e para a tristeza do diabo, e eu não estou nem aí com ele, eu quero que ele se arrebente todo, estou nem aí com ele, sabe, irmãos? Agora, eu tenho absoluta certeza que os pastores dessa casa, eles não estão apenas edificando uma igreja para que fique cômoda para você, eles não estão edificando uma igreja ou que fique perto de onde você mora. Eu acredito, conhecendo um pouco do coração do pastor Valdir e de sua esposa, eles estão edificando uma igreja que fique perto de Deus. Uma igreja que fique perto da palavra do Senhor, uma igreja que fique perto dos preceitos do Senhor, uma igreja que realmente trabalhe com o caráter de Cristo. Entenda uma coisa, eu escrevi um livro chamado O Caráter do Adorador, e eu aprendi uma coisa com esse livro: os homens, eles aplaudem talentos, mas Deus aplaude caráter. Deus aplaude caráter, irmãos. Deus está olhando do céu para mim e para você. Então nós precisamos ser essa igreja que ande. Ontem eu estava pregando para os hermanos venezolanos. Nós precisamos ser essa igreja que ande em santidade, unidade, que cumpra com sua responsabilidade. Temos que ter essa consciência de que somos uma igreja dependente de Deus. É preciso esta consciência, porque nós não exercemos poder próprio, irmãos. Nós exercemos um poder que vem através do Espírito Santo, para que o Evangelho seja pregado com ousadia e com intensidade. Mas quais são então as características, antes de falar da bondade e da misericórdia, se somos uma igreja dependente, quais são as características de uma igreja dependente? Rapidamente, para ficar claro, a primeira característica de uma igreja que é dependente de Deus, ela é cristocêntrica. Sabe por quê? Porque onde Cristo é o centro, o propósito não fica comprometido. Onde Cristo é o centro, não há espaço para outros superstars. Onde Cristo é o centro, a honra e a glória será sempre para Ele. A segunda característica, ela é fundamentada na palavra. Para quê? Para que não seja movida por tendências, mas por revelação. Hebreus 4:12, o escritor de Hebreus dizendo, ele fala, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, ela tem o poder de separar a alma do espírito, as juntas das medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, uma igreja fundamentada na palavra, ela segue com a luz de Cristo sobre ela. Terceira característica, ela busca ser cheia do Espírito, porque sabe que sem o Espírito só vai existir estrutura, mas com ele haverá vida plena.
O autor de Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso, irmãos. Uma igreja que tem o Espírito Santo, você pode encontrar substituto para um baterista que não pôde vir, você pode encontrar substituto para um irmão que ia ficar na porta, não veio, pode encontrar substituto para a tia do Kids que não conseguiu chegar a tempo, mas o segredo do sucesso de uma igreja é que jamais encontraremos substituto para o Espírito Santo. Mantenha, como dizia Kathleen Kuhlman, mantenha o Espírito Santo, ele é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Agora, a quarta característica é uma igreja relacional, ou seja, se move como corpo, como família, antes mesmo de ser uma instituição, porque cristianismo é relacionamento. Diga-se o Salmo 133, não é só para abrir culto, é para vivê-lo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando você vai para a parte 3 do versículo, a parte C do versículo diz, é ali aonde? Nessa união que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A quinta característica, para ser mais rápido, ela anda em santidade. O escritor de Hebreus 12:14 fala, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá Deus. Outra característica, ela é missionária, ela não abre mão de cumprir a grande comissão. Tanto Marcos 16:15 como Mateus 28, por aí vai, a gente vê o ID. O que é o ID? Enquanto estou indo, ganharei novas vidas, pregarei o evangelho e farei novos discípulos. Agora, a última característica, ela é gloriosa. Simplesmente, o que é gloriosa? Quando você pega uma vertente de sinônimos, simplesmente ela é triunfante. Você está inserido numa igreja triunfante. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Então, há pessoas que muitas vezes vêm aos cultos, não estou dizendo somente aqui, mas com a finalidade de frequentar uma igreja. Não, irmãos, nunca frequente uma igreja, pertença a uma igreja. Nunca frequenta uma igreja, sabe? Não só fazer parte, mas ser parte da igreja. Não apenas ser espectadores, mas atuantes. Então, veja, nós estamos falando dessa bondade, dessa misericórdia. É isso que Deus tem para nós, uma característica de uma igreja triunfante, porque Ele é bom, porque essa misericórdia está conosco em todo o tempo. A nossa tarefa é revelar o caráter, a compaixão, o perdão, a entrega, a modéstia, a humildade de Jesus aonde quer que estejamos. É isso que se espera de nós como igreja do Senhor. Deus nos tem dado ferramentas e nos tem capacitado, nos tem banhado com a sua bondade, com a sua misericórdia. Por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios 15:57, ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Em outras palavras, você chegou aqui, então você é vitorioso, porque você está numa igreja vitoriosa. Você está numa igreja gloriosa, porque a bondade e a misericórdia do Senhor está com você. Bom, falando de bondade e misericórdia rapidamente, eu quero especificar a primeira parte das duas palavras que nós vimos nessa porção de Salmo 23:6. Sobre bondade. Deus é o Pai de todos, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não quiseram nada com ele, mas a todos aqueles que o recebeu, a esses foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quando nós passamos por Jesus Cristo, já a paternidade, imagina, o Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. A partir do momento que você e eu recebemos a Cristo, para nós ele é o unigênito, mas para nós ele passa a ser o primogênito, porque agora nós somos irmãos também, então ele é o primeiro entre os irmãos. E é isso que é interessante, porque ele sempre quer o melhor para nós. O Senhor quer o melhor para mim e para você. Mateus 5:45 fala, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso faz parte do quê? Dos atos de bondade de Deus. E existe uma palavra pequenina que se chama mercê. Tem até um hino antigo que diz, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O que é mercê? Graça,
favor, benefício, misericórdia, perdão dos pecados, indulto, expressão de bondade para com uma pessoa, benignidade. Isso significa mercê. Então é a mercê dele que nos sustenta. A bondade faz parte desse pacote chamado mercê. E eu entendo que eu dependo dessa mercê, porque não é seguro andar por mim, por isso que eu dependo de Deus. Não é seguro você andar por você mesmo, dependa de Deus. Dependa daquilo que ele tem prometido na sua palavra. Estudiosos têm trazido um entendimento de que bondade seria Deus nos dando aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos. O Salmo 103, o verso 4, a parte B do verso 4, pela NVI, diz que o Senhor nos coroa de bondade. É como uma coroação, é como algo que vem de cima a baixo. Nos coroa de bondade. Olha só que tremendo. Então a bondade do Senhor, ela está sobre você. Ela está sobre a tua vida, ela está sobre a tua casa, tá ok, e para entendermos isso, a bondade de Deus, ela ultrapassa qualquer atitude bondosa que nós já vimos do ponto de vista humano. Sendo nós maus, Mateus 7, do 7 ao 14 diz, sendo nós maus, ainda assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial. Interessante, por quê? Porque foi a bondade de Deus que levou o seu único filho para a cruz, para nos resgatar. João 3,16, que eu já mencionei aqui. Deus amou o mundo. A bondade de Deus nos transportou para um reino de amor. Romanos 14,17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É a bondade do Senhor. A bondade de Deus nos amou e nos amará por toda a eternidade, porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3,11 que ele colocou a eternidade dentro de nós. A bondade de Deus nos promete um lugar de descanso e de governo junto com Ele. Por isso que João 14, 1, 2, 3 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, aleluia, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-los teria dito, vou preparar-vos lugar, o verso 3 diz, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. É a bondade. É a bondade. Agora veja, é a bondade de Deus que por meio da santidade nos faz menos parecidos com Adão e muito mais parecidos com Jesus. Por isso que Gálatas 2,20 fala, assim como está escrito, irmãos, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e por mim se entregou. A bondade de Deus é tão maravilhosa, que Ele mesmo põe a força dEle, e ainda diz que a gente é forte. Diga o fraco, sou forte, em quem? No Senhor. E por aí vai, irmãos, poderíamos aqui gastar a noite toda falando da bondade do Senhor, nós não alcançaríamos nem 1% do quanto Ele é bom. Mas nós precisamos lembrar que Deus não nos amou porque nós somos bons, Ele nos amou porque Ele é bom. Ele nos amou porque Ele é maravilhoso. Então uma pregação do Evangelho precisa ser entendida, porque a pregação do Evangelho não é você sair pelo mundo dizendo o quanto o homem é mau. Pelo contrário, a pregação do Evangelho é que em meio ao mundo mau, é você declarar o quanto Deus é bom. A pregação do Evangelho é isso. Trabalhei com missões muitos anos, fui professor de Jocum, e eu sei o valor que isso traz para mim e para você quando nós entendemos a bondade do Senhor. Mas veja, irmãos, siga mantendo a fé, siga mantendo a sua busca por não só saber como é a bondade, mas por conhecer essa bondade do Senhor. O nosso sistema de crença não tem como base entender ou compreender Deus. Muitos acabam se frustrando na jornada cristã porque querem entender, querem compreender. Irmãos, o nosso sistema de crença é a fé. É com isso que nós vamos agradar a Deus. Não é entender, porque Deus, todo mundo pode achar que Ele vai vir pela avenida, Deus pode descer aqui pela escada, pelo cano. Deus não tem como mensurar. Ele simplesmente quando decide, Ele decide fazer. Por isso que Romanos 1,17 diz que nós temos que ter essa mentalidade de justo. O justo viverá pela fé. Então vejamos, a fé é que agrada ao Senhor. Agora veja, Kenneth Hagin, um
pastor, avivalista, já partiu para o Senhor, ele tem um livro chamado que o louvor é a linguagem da fé. Olha só que interessante isso. O louvor é a linguagem da fé. Então, quando eu entendo e aciono pela fé a presença do Senhor, porque é pela fé que eu me aproximo de Deus, é pela fé que eu me coloco diante da sua presença, é pela fé que eu consigo acessar os benefícios dos céus para mim. Então, quando eu acesso a fé, é por isso que Paulo, escrevendo 1 Coríntios 13:13, ele termina dizendo sobre a fé, a esperança e o amor. E aí, por quê? Porque quando você acessa pela fé, tem um segundo passo chamado esperança. E eu tenho visto muitos crentes perderem exatamente o time, ou perder a visitação na esperança. Por quê? Porque a esperança é o momento crucial, fundamental. Você acessa pela fé, mas é a espera, e não é qualquer espera. Esperança está ligado com esperar, sim, mas esperar qualquer um espera. Esperança é como você espera, é como você está posicionado. É como você está na dimensão da presença de Deus. Então é aí que a nossa linguagem precisa ser cuidadosa, zelosa. E a linguagem tem que ser a do louvor. É quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, o próximo passo é levantar e estabelecer o idioma chamado louvor. Porque é a espera que vai determinar o cumprimento ou não. Ou não é que Deus não é poderoso para cumprir o que Ele falou, não é, que não depende mais dele, agora depende de nós, unicamente de nós. E muitos crentes perdem exatamente neste aspecto, porque o louvor é a linguagem da fé. Sabe, irmãos, Salmos 22:3 fala que Ele, o Senhor, habita onde? Quem lembra? No meio dos louvores do seu povo. Olha só, nós já temos endereço para onde Deus costuma estar, que é no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Filipenses 2,14 fala, não façam nada com murmuração. É para fugir disso. Ou seja, se Deus habita no meio dos louvores, quem que habita no meio da murmuração então? Alguém que não é Deus. Alguém que não é Ele. Porque Ele já tem endereço certo. Então cuidado com a reclamação. Cuidado com a murmuração. Reclamação tem que entender a etimologia da palavra. É clamar duas vezes. Então existe a reclamação no sentido de você lutar por um direito, e a reclamação no sentido da murmuração, de ser chato mesmo. Ficar lá, torrando a paciência de quem está do seu lado lá. Porque é Sabina, porque o pastor Valdir... Não, irmão. Se alguém ficou chateado comigo porque eu fiz isso, estou nem aí. Então veja, a linguagem é importante. Fé é a esperança que você tem que impulsionar a tua linguagem do louvor. Quem está entendendo isso? É neste momento que a nossa atmosfera muda. A palavra do Senhor declara lá em Sofonias 2,7, pois o Senhor seu Deus visitará seu povo e em sua bondade os restaurará. Então fique esperando a visitação do Senhor em meio aos louvores do seu povo. Proteja a tua atmosfera, proteja a tua geografia, proteja com palavras de louvor. Portanto, se bondade é Deus nos dando aquilo que nós pedimos, misericórdia, então eu entro na misericórdia agora, seria Deus não dando ao pecador aquilo que ele merece, que é a punição eterna pelos pecados. Veja, o Salmo 103, verso 10, a parte B, NVT, fala que Deus não nos trata como merecemos. Irmão, como isso é sério. Como isso é sério. Agora, quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de amor real, nós estamos falando de amor fiel, nós estamos falando de um amor inabalável. A misericórdia, na extensão daquilo que nós conhecemos como graça, oferece para nós salvação, oferece para nós vida eterna. Lamentações 3:22, a corrigida fiel fala, misericórdia são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. O que significa a misericórdia se renovar pela manhã? É que se você tivesse seguido na mesma misericórdia de ontem, hoje você já estaria morto. É isso que é a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã para nos manter vivos, para nos manter na presença dele. Isso é a misericórdia, é graça. Agora, mesmo quando falhamos, Deus vem e nos perdoa, é verdade isso. Mesmo quando a gente tropeça, Deus vem e nos levanta, é verdade isso. Mesmo quando estamos sem saída, Ele vem e nos mostra um escape,
É verdade isso. Mesmo quando nos achamos insuficientes, Ele vem e se mostra totalmente suficiente. É verdade isso. Mesmo quando passamos pela fornalha ardente do sofrimento, irmãos, Deus vem, nos fortalece e traz refrigério para a nossa alma. Mas entenda uma coisa: quando colocamos a nossa fé em Cristo Jesus e ativamos o arrependimento do pecado, isso libera então a graça do Pai. A graça, ela é acionada com o arrependimento na terra. 1 João 1,9: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda imundícia, injustiça, seja o que for. Então, é uma ação responsiva da nossa... Jesus está aqui, da nossa parte, aleluia. É uma ação que nós temos que entender. Eu aciono o céu com quebrantamento, porque um quebrantamento na terra gera liberação no céu, entrega na terra gera entrega no céu. Quando eu me arrependo aqui, Deus se move com o seu poder, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu, se Ele prometeu é verdade, é indiscutível, decretado está, não há quem possa remover este decreto. Então, além de nos alcançar, a graça também amplia a nossa responsabilidade com a santidade. A graça amplia a nossa responsabilidade com Deus, com a vida cristã. A santidade é isso. A santidade é necessária, ela é a base da adoração. Sem ela, ninguém verá a Deus. Não tem como, pode saltear, tripudiar, não tem como. Ele é santo e espera que teu povo seja santo. Não há como mudar. Essa é o fundamento. Agora, há uma conexão muito incrível sobre a palavra misericórdia e fidelidade. As duas transitam de mãos dadas. Se você pegar uma e outra e criar uma estrutura de pesquisa, a fidelidade vai te levar para sinônimos e aplicações, a misericórdia te levará para sinônimos e aplicações. Mas quando você começa a caminhar, você vai vendo que quando se fala de misericórdia na Bíblia, naturalmente está se falando de fidelidade. Quando se fala de fidelidade na Bíblia, naturalmente está falando de misericórdia. Só para você ter uma ideia, esse mesmo texto de Salmo 23:6, a NVI, diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então a fidelidade, se a misericórdia do Senhor está sobre você, é porque a fidelidade dele está sobre você. Se a misericórdia dele está sobre você, é porque a fidelidade está. Se a fidelidade está, é porque a misericórdia está. Se a misericórdia está, é porque a fidelidade está. Quem pode dar glória a Deus por isso? Estou indo para o final já, irmãos, mais um pouquinho eu te libero. Agora, veja, o Salmo 91:4, a King James atualizada, diz que a sua fidelidade é escudo e broquel, escudo e armadura, escudo e broquel. Olha só que interessante, lá atrás nós vimos que a bondade, ela vem como coroa, a fidelidade ou a misericórdia é um escudo. Vai guardando isso e entendendo. Quando é que nós conseguimos entender a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco? Se você perguntasse para mim, ok, pastor, dê-me por favor um exemplo simples. Jonathan Edwards, um avivalista do século XVII, escreveu um sermão chamado Pecadores às Mãos de um Deus Irado. Se você der um Google aí, você vai encontrar ele, depois, agora não, você vai encontrar bastante sobre ele. E ele ensina uma coisa, ele diz assim: quer temer a Deus, quer ter temor de Deus, quer entender a misericórdia de Deus, quer entender a fidelidade de Deus, pega a Bíblia e leia contra você. Porque a gente gosta de pegar a Bíblia. Não minta, porque Jesus está aqui, hein? Quem, assim como eu, já pegou a Bíblia, Senhor, fala comigo. E abriu ela lá em qualquer lugar. Alguém aqui? Oh, que bom, só eu? Ah, não acredito. Alguns irmãos. Aí cai lá, e a espada vira, opa! Não. Aí você vai por meio, que você sabe que está os livros poéticos lá, né? O Salmo, Provérbios. Aí você vai lá, isso, a misericórdia, a bondade me seguirão. E aí, irmão, ok. Quer temer a Deus e entender a bondade e a misericórdia dele sobre você? Pega, por exemplo, versículos. Vamos pegar o que no nosso texto, o primeiro verso do Salmo 23. Poético, né? Então é verso. Primeiro verso do Salmo 23. O que ele diz? O Senhor é meu pastor. Dependendo da versão, vai estar um ponto e vírgula. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ok.
Então pega e leia contra você para você entender como funciona Deus e nós estamos enrolados se Ele não estiver conosco. Pega em negativo o versículo: o Senhor não é meu pastor. Então, vamos pegar um outro de cor que a gente já sabe. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, craseado por debaixo, à sombra do Onipotente, descansará. E aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente também não descansará. O problema do Salmo 91, no sentido de você ler contra você, é o que vem depois. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você vai ser atingido. Vai temer ou não vai temer a Deus? Vai ter fidelidade, vai entender a fidelidade ou não vai entender a fidelidade de Deus? E poderíamos pegar aqui tantos outros quantos mas a gente não vai nele, porque a gente não tem tempo para isso. Então pegue a palavra e medite, é isso. A Bíblia não manda você lê-la, a Bíblia manda você meditar através da leitura. Medite na palavra. Para o meu xará lá em Josué 1,9 foi falado, ou 8,9, não só medite, mas faça isso de dia e de noite, em todo o tempo. Enfim, para nós resumirmos então a ação e a bondade e a misericórdia, olha só que interessante. Êxodo 33:19 diz assim: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Que essa noite o Senhor, hoje, eu não tenho dúvida que Ele está dizendo: a minha misericórdia eu quero derramar, porque nós estamos debaixo desse período da graça. Agora, a bondade do Senhor é interessante. A bondade do Senhor faz as coisas funcionarem, mas é a misericórdia que deixa você vivo para ver isso funcionando. É isso que é bondade, é isso que é misericórdia. Agora, irmãos, vamos lá. Aí o verso 6 termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só que interessante. A gente viu lá o Salmo 103 que fala que Ele nos coroa de bondade. E a gente viu no Salmo 91:4 que a sua fidelidade ou misericórdia é escudo e broquel. Não é interessante isso? Porque imagina você, a bondade vem por cima e faz sobre nós como se fosse um telhado. A misericórdia vem e nos cerca fazendo como se fosse paredes. Dá para entender agora por que o salmista falou: e habitarei na casa do Senhor. Porque ele entendeu que essa bondade está sobre ele como uma cobertura, uma laje, um telhado, e ele entendeu que essa bondade está cercando como paredes intransponíveis. Ele entendeu, por isso que ele falou: olha, a bondade, a misericórdia. Ele entendeu, talvez anos depois, Paulo deixou isso bem claro ao declarar Romanos, quando a gente vai para Romanos 5:8, quando ele fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele entende essa fidelidade, ele entende essa misericórdia, ele entende essa bondade, ele entende porque nós somos protegidos pelo Senhor. Aonde eu quero chegar para terminar, que o salmista fala lá no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, e por aí vai. Essa noite, a bondade e a misericórdia do Senhor, essa promessa está vigente sobre você. Você chegou aqui, a bondade e a misericórdia te trouxe. Você voltará para a tua casa e essa bondade e essa misericórdia te conduzirá. Aleluia. Essa bondade te conduzirá, te levará aonde você necessita ir. Eu posso orar por você? Dá para soltar o som que eu pedi para soltar, por favor? Por gentileza, você pode se pôr de pé? Essa canção é muito conhecida. Vamos cantá-la junto antes de orar por você? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória, toda glória e honra,
Levante bem alto as suas mãos e diga: levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Aponta para o céu e diz: não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Pode deixar transcorrer, porque vai vir outra na sequência. Essa noite Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele. Ele é meu amigo, ele fala comigo. Ele fala ao nosso coração. O Senhor está dizendo para você: fique em paz. O Senhor está dizendo para você: não se atemorize, porque eu prometi que estaria com você até o fim. É interessante que ele começa Mateus dizendo para Maria, através do Gabriel, e o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele termina Mateus 28:20 dizendo: eis que estarei convosco. Ele cumpre o que fala. Ele cumpre o que fala. Antes do nascimento ele prometeu que seria Emanuel, Deus conosco. E ele, antes de ascender ao céu, ele disse: estarei convosco. Já tinha passado 3 anos e pouco. Então, essa noite, a misericórdia e a bondade do Senhor está aqui nesse lugar. Eu vejo como se fosse assim, uma mão pegando em taças, como se fosse pó de ouro, e fazendo sobre a cabeça de algumas pessoas assim, como um sal, como você tempera o sal. Como você tempera o sal. E Deus liberando, há liberações de excelência sobre a tua casa. Há liberações de excelência sobre a tua família. Eu vejo Deus também desafrouxando, como se fosse o cinturão, um cinto de 2 pessoas aqui. Não sei se homem, se mulher, não tive a revelação disso. Mas é como se houvesse dores abdominais com frequência. É como se tivesse dores, literalmente, de barriga. E sentisse essa dor forte, mas o Senhor está tirando isso que está prendendo, está tendo cura nesse exato momento. Hoje, no almoço, conversando com uma pessoa, Deus mostrou uma tomografia computadorizada dessa pessoa, da cabeça aos pés. E é isso que Deus costuma fazer conosco. Ele está de guarda sobre você, ele não esqueceu de você. Sabe, é interessante, porque quando Jesus estava andando e viu Jesus, o fulano de tal, Jesus vê, ele enxerga. A palavra do Senhor declara que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Jesus está aqui essa noite. Essa é uma noite para você, mais uma quarta-feira, para mim mais uma quarta-feira, mas para Deus, para Ele é o dia que Ele fez para você. Se alegre nele. Salmo 117:24. Regozije-se nele. Este é o dia que Ele preparou para você. Essa noite o Senhor está pavimentando a estrada de algumas pessoas aqui. Eu posso descer, pessoal? Deus está pavimentando a estrada de pessoas aqui. O Senhor está pegando para que você não passe em lamaçais.
para que você não passe em solos com pedras, para que você não passe em lugares que vão machucar os teus pés. Hoje o Senhor está pavimentando os teus caminhos. Deus está movendo. Tem uma palavra para você. Eu vejo o Senhor entrando no seu coração. Eu vejo, mesmo você estando aqui nesse último banco, porque você está mas mesmo no último banco, Deus te viu. Pode aumentar essa música. Deus te viu. Jesus, Ele está, eu não sei em que momento foi, mas eu vejo como se fosse uma mão de um médico fazendo curativos. Não é a mão do enfermeiro, é o próprio médico curando, o próprio médico fazendo uma inspeção do teu coração e curando mortes, curando espinhos, curando ao lado dele que está um pouquinho parece molhado. Deus sopra no ouvido que é com fé, como se fossem palavras de ofensa, palavras de deturpação. Hoje o Senhor está dizendo que Ele está rompendo com tudo isso. Não se trata de vingança, se trata de justiça de Deus, Senhor. Se trata de justiça do Senhor. E o mais importante é que Deus está dizendo que isso não foram pessoas de hoje, são as pessoas. O Senhor hoje está curando. Não se estranhe se alguém pular no seu caminho. Não estranhe isso. Não estranhe se eu falar na semana te abraçar e dizer, eu quero te pedir perdão. E o Senhor está colocando, está fazendo um transplante no coração. Ele está colocando no coração o perdão para você. Mas é que haverá umas temporadas para não te pedir tristeza, porque onde Deus quer te levar, onde Deus quer fazer isso, o que Deus quer fazer contigo, não dá tempo para ficar guardando ou olhando determinadas questões de quem falou, vai ser é mais ou menos assim, deixa, vai passar tão batido, não vai ter espaço dentro de você, não haverá espaço dentro de você. O Espírito de Deus está sobre você. Posso dar um abraço? O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo. Sabe, irmãos, Deus está desafrouxando, sinto isso, está desafrouxando esses cinturões de dores, temporadas de muitas lágrimas, mas outras temporadas também virão. Não estou desejando isso, mas como igreja brasileira nos preparemos. Terrível está por vir sobre a nossa nação. Estamos em dias muito difíceis, de muitas trevas, de muito choro, de muita lágrima. Precisamos clamar ao Altíssimo para que Ele venha nos socorrer, para que Ele tenha misericórdia do nosso Brasil, para que Ele tenha misericórdia do nosso país. Deus tem promessas, elas vão se cumprir, é verdade. Mas há processos pelos quais nós passamos, e que é isso que vai trazer em nós maturidade, madureza. É isso que vai trazer em nós como o pastor Valdir até comentou de manhã, um pouco mais, não sei se foi o pastor Valdir, um casco mais duro, mais força. Essa noite o Senhor está abraçando você. Eu preciso que você, onde você está, você faça como se você mesmo estivesse se abraçando, porque Jesus está aqui abraçando você pelos seus próprios braços. Abraça-se, abraça-te a mesmo, assim mesmo. Ele está abraçando você, sabe, irmãos? Ele está curando histórias, está curando
vejo algumas granadas. Essas granadas. Senhor, parece que algumas pessoas estão andando, algumas granadas nas mãos, preocupadas de que isso pode explodir a qualquer momento, problemas, situações. Mas hoje o Senhor retira essas granadas das suas mãos. Hoje o Senhor retira as granadas que estavam em algum momento guardadas ou ocultadas ou colocadas em algum lugar, porque é liberado proteção sobre você, é liberado sobre os teus ouvidos a voz do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Hoje eu vejo como uma chuva que desce sobre você, eu vejo como águas que vêm sobre você, eu vejo que é uma água que ela é interessante, porque ao mesmo tempo que ela está caindo, ela não se esvai, ela não está também sendo absorvida pelo sol, ela está criando como se fosse um riacho de refrigério no seu entorno. No seu entorno, o Senhor te diz que você entrará no tempo de refrigério. Nenhuma má notícia irá tirar a tranquilidade e a paz do seu coração. Tempo de refrigério, tempo de refrigério, tempo de refrigério. Você tem um coração que serve. Eu não sei se o irmão pega o microfone para pregar, para abrir culto. Talvez o irmão nunca pegará o microfone. Eu falei isso ontem para uma outra pessoa lá em São Lourenço. O Espírito Santo desde a hora que eu estou pregando, estou vendo o irmão. É como o irmão tem um cajado que é tão importante, que é um cajado de servir, que é um cajado de abençoar, que é um cajado que muitas vezes ninguém verá, não estará debaixo das luzes, não estará nas fotografias, não estará nos vídeos, mas a plateia principal está te vendo, Pai, Filho e Espírito Santo. A plateia principal está te vendo. Está te vendo. Parece que o que eu faço não tem reconhecimento. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Estou vendo uma coroa linda preparada. Uma coroa linda preparada. Não serve. Este vai ser. Quando alguém perguntar qual é o teu ministério, você simplesmente vai dizer servir os irmãos, servir a igreja, servir. Mateus capítulo 20, quando Jesus fala para a mulher de Zebedeu que ela queria que os dois filhos se assentassem à direita e à esquerda, ele disse: porque o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É isso. Este é você, para servir. O Senhor te ama. Siga adorando, irmãos. Siga adorando. Deus está aqui. Nós viemos para adorar, viemos para exaltar, viemos para glorificar. Ele está aqui. Este livro é como se ele fosse ética, e Deus é como se Deus já tivesse colocado esse livro para você. Ele nos ensinou para acrescentar coisas novas, porque é para esse tempo vai ser necessário coisas novas. Mas as suas ações, palavras, pregações sempre carregarão um conselho. Este novo tempo sempre carregarão um conselho. Deus está me confiando você diante de homens poderosos, diante de doutores, diante de cientistas, que muitas vezes eles são tão importantes, expertos no que fazem, mas eles não têm o que você tem, que é o conselho do eterno, o conselho da eternidade, o conselho da eternidade. Você será conhecida em muitos lugares, uma mulher de conselho. Você já não a conhece, pastor, mas uma mulher de conselho, uma mulher de bons conselhos, uma mulher de bons conselhos. O Espírito Santo sopra, Senhor. Ele está renovando você. Ele
está renovando os seus pés, pastor, está te dando novos calçados. Aliás, eu vejo o pastor Valdir, pastor, eu vejo um anjo do seu lado, trocando a armadura de vocês, a armadura de Efésios 6. Faz assim com as mãos, pastor, para que fique mais fácil, literalmente falando. Ele está tirando, está trocando. Alguém pode, por favor, abrir para mim Efésios 6, por gentileza, a partir do verso 13. Alguém pode abrir a Bíblia, por favor, rapidamente, irmãos. Alguém pode abrir e ler para mim, por favor. Está sendo trocado, porque, e é interessante, o pastor falou de uma viagem que não chegou, e antes dessa viagem era uma armadura, a partir dessa viagem uma outra armadura. É algo novo, é algo distinto, é algo diferente, é algo inovador. Tá trocando o capacete, tá trocando a couraça, tá trocando o cinturão, tá trocando, sabe, os sapatos, a preparação do evangelho, tá trocando o escudo que já tá amassado, que já levou muita flechada, já levou muita espadada. Não precisa mais. Já está te dando uma espada afiada, algo tremendo para novas conquistas. Sabe, pastor, vai Roba Shakatara Lamandianda, Ricoma Nabianda Steli, Kamanabianda Shei, Recoma Nabianda Sturi, Komanabianda Stai, Kamanianda Shei, De Camrianda Turi, Andrianda, Licoma Nabianda Stai, Rebianda Sturi, Komanabianda Stai. Quando você estiver ministrando, as pessoas vão entrar, elas vão conseguir sentir o fogo do Espírito Santo no meio das pregações. Sua mensagem mudará, sua forma de pregar mudará, sua maneira de se posicionar mudará, a sua forma de se dirigir às pessoas será uma roupagem apostolar, porque chegou um tempo, pastor, de dar raízes para os filhos, mas também de dar asas para eles. Chegou um tempo de reconhecer: esse está no tempo de voar, esse está no tempo de se aprofundar mais, esse está no tempo de ir, esse está no tempo agora de ser recolhido um pouquinho para treinamento. Esse precisa. Essa é a dimensão. É uma igreja relevante. É uma igreja relevante, pastor. É uma igreja relevante que Deus colocou na mão de vocês. Não importa. Deus está me trazendo à tona o texto de Eclesiastes, quando diz: é bem melhor o fim do que o seu começo. Então não se trata de como começou, se trata da onde o Senhor está levando. Não se trata de como foi, como saiu, como começou, de que maneira houve isso, houve aquilo. Não se trata disso, mas se trata do destino, se trata de onde Deus os levará. E esse será um homem de conexões, conexões com fora do Brasil, conexões dentro do Brasil, conexões estaduais, interestadual, conexões. Levante as suas mãos, Senhor. O Senhor está aqui essa noite. O Senhor está aqui essa noite. O Senhor está aqui. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore. Simplesmente louve ao Senhor. Fortaleça. Sabe, chegando um momento que Deus vai começar a tirar algumas pessoas do seu lado de amizades por aí. Vai ser necessário para algo novo que Deus quer mostrar para você. Vai ser necessário para algo novo que Deus quer revelar para você. E você não precisa falar um ar. Quando você se der conta, você vai sentir mas fulano meio que sumiu. Não, é Deus. Deus está fazendo para cá, está tete a tete com você. É Deus. Lava chaca, lava chaca, Espírito Santo. Eu vejo um cerco de fogo na sua casa, irmão. Eu vejo um cerco de fogo. Eu vejo os anjos correndo com tochas, rodeando a sua casa. Eu não sei qual é a razão, mas eu não tenho monopólio de absolutamente nada. Mas eu vejo os anjos correndo ao redor da sua casa, correndo com tochas acesas. Não são poucos, porque o Senhor está dizendo: não é só a presença fogo,
há fogo de Deus ali. Quem passar em frente vai sentir algo diferente. Quem passar em frente vai sentir algo novo. Quem passar em frente vai sentir algo tremendo. A sua casa é sede de avivamento. Recobriada charalamiadas ai, como ramiadas tem. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, desce, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, rebaixare como na minha chai, recoma na mai deixare anda como na minha stai, ricama na minha stai. Os teus lábios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fogo de Deus, fuego de Deus, fuego de Deus, Espírito Santo, ó Senhor, restaura todos os nervos, neurônios, tudo, os pés à cabeça, restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura. Algo está fluindo aqui, irmãos. Algo está fluindo aqui. Adore o Senhor. Mais um minuto eu vou entregar para o Senhor. Adore o Senhor. Só adore a Ele. Só adore a Ele. O único adorado no nosso meio é Jesus Cristo. O único adorado no nosso meio é o Senhor da vida, fonte de justiça. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, dos pés à cabeça, renovo de projetos, sonhos, ideias que estavam apagados, que foram desiludidos, que foram talvez esquecidos. Você vai se lembrar novamente de sonhos, e planos e projetos, e você vai ver que algo ressuscitou. Xarenda da câmara minha sai, ele anda com a minha xara com a minha estou, ele com a minha sai, com a minha xara. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Toda a aflição é tirada, há um desespero que ele está sendo arrancado. Agora. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor nos tem dado direcionamento. Obrigado porque o Senhor nos tem abençoado.
Aleluia.